Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje estamos voltando ao nosso formato tradicional. Abre comigo sua Bíblia em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Quem está comigo no chat, por favor, já coloca a referência para quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos falando. Isaías 55, versículos 8 e 9. Ontem, gente, eu até coloquei no chat do devocional de ontem, mas pode ter sido que alguém não tenha visto. Ontem eu tive um problema aqui com o meu provedor de internet, fiquei o dia todo sem internet. Então, para a gente não perder o ritmo dos devocionais, eu coloquei uma palavra que eu havia ministrado na igreja local um tempo atrás, coloquei no mesmo horário do devocional e eu acredito que serviu também como devocional na vida de muita gente. Alguns feedbacks que eu recebi, o pessoal falando, Thiago, Deus falou comigo nessa palavra. Deus falou, sua palavra foi resposta de Deus para minha vida e toda a honra, toda a glória exclusivamente a Deus. Mas eu fico muito grato no Senhor. Eu até fiquei um pouco temeroso, falei, poxa, será que o pessoal vai aderir? Porque mesmo sendo um devocional, eu coloquei uma palavra que não era o nosso formato diário aqui que nós já nos acostumamos. Mas glória a Deus que o Senhor falou com tanta gente. Está aqui salvo no canal, assim como todos os nossos devocionais, desde o dia 2 de janeiro, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, é o nosso compromisso para nos encontrarmos aqui e meditarmos na palavra de Deus. Antes de ler Isaías 55, versículos 8 e 9, faça comigo aquela oração que eu já te ensinei, muito simples, muito rápida e que faz uma diferença profunda. Faça de todo o seu coração. Senhor, fala comigo nesse devocional. Se você orar assim com todo o seu coração, eu tenho certeza que Deus vai plantar coisas preciosas na sua vida. Vamos lá? Olha o que diz, Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa é a palavra de Deus através do profeta Isaías para o seu povo. Interessante que Deus ele está esclarecendo para o seu povo que os pensamentos dele e os caminhos dele são muito mais altos, ou seja, muito mais sublimes, muito mais poderosos, muito mais amplos do que o pensamento do próprio povo. E para exemplificar isso, Deus utiliza uma figura que até hoje é uma figura muito clara. Você olha assim, ó, tão alto quanto o céu é para a terra, mais altos são os meus pensamentos do que quanto os seus. Isso é uma figura clara. Só que isso se torna mais intenso ainda quando nós observamos que a distância entre a terra e o céu era a maior distância que o olho humano conseguia ter naquele momento da história. Afinal de contas, nós não tínhamos as tecnologias como temos hoje, onde eu posso abrir um site do computador e através do Google Earth ou Google Maps verificar imagens ao vivo de diversos lugares do mundo. Não tinha isso. Naquele momento, não tinha um vídeo enviado pelo WhatsApp de um parente ou um amigo seu do outro lado do mundo, ou algo que tenha viralizado nas redes sociais, que mesmo acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na África, no Japão ou em outra parte do Brasil, chegue no teu celular em questão de segundos. Não. A única coisa que os nossos olhos viam, nós como seres humanos naquela época vimos, era a distância física. E para os olhos, nada está tão distante quanto o céu. Quando olhamos para o céu, gente, a impressão que dá é que estamos olhando para um grande telhado azul. Na verdade, essa é a impressão que nós temos. Fique tranquilo, não sou terraplanista, é só uma ilusão de ótica que a gente tem. É como se o céu fosse uma grande parede azul, um grande teto azul. Mas sabemos pela ciência que o universo ele está em constante expansão, não existe um teto. Na verdade, é apenas aquilo que os nossos olhos conseguem captar. Então Deus, ele usa esse exemplo máximo para dizer o seguinte: o pensamento humano vai até aqui. Os meus pensamentos estão muito além. Você não consegue imaginar. Isso é muito importante
Porque isso nos coloca debaixo de um espírito de humildade, que é extremamente necessário para o crescimento. A humildade é condição essencial para o crescimento da vida. Mas, Thiago, eu conheço pessoas que são arrogantes e cresceram. O crescimento arrogante, ele é limitado e ele é temporário. Vamos lá. Todo tipo de pessoa, gente, pode aprender. Todo tipo. Dependente da idade, do sexo, da condição, da circunstância. Todo mundo pode aprender. Não conheço uma pessoa. Agora, fulano, é impossível de fulano aprender algo. Todo mundo aprende algo. É claro que a depender da circunstância, por exemplo, se você tem acesso a bons materiais ou acesso a bons mestres, a sua curva de crescimento ela vai ser diferente da curva de uma pessoa que não tem acesso a bons materiais, que não tem acesso a bons mestres. Mas querendo, todo mundo consegue aprender. Só tem um tipo de pessoa que não consegue aprender de jeito nenhum. Quem é que arrisca aí no chat? Um tipo de pessoa que não consegue aprender de jeito nenhum. É aquela pessoa que já acha que sabe de tudo. Porque ela se fecha para o entendimento. Ela acha que já dominou todo o conhecimento necessário. Então, o orgulho fecha a porta do coração dela para aprender coisas novas. Não à toa, se você vê em todas as eras da humanidade, as grandes inovações, elas costumam vir de novas gerações. Porque ao decorrer do passado tempo, quando nós vamos envelhecendo, é natural que nós aumentemos a nossa convicção, a nossa certeza sobre a vida, além do fato do cérebro perder a chamada elasticidade. Então, aos poucos, você vai perdendo aquela capacidade natural de aprender. A própria Bíblia fala que há mais esperança para uma criança, né, que está nascendo agora do que para um rei que acha que sabe de tudo. Mas tem também figuras que estavam fora da curva. Você vê, por exemplo, nas descobertas científicas, diversos cientistas com a idade um pouco mais avançada, não eram adolescentes, não eram crianças, mas que descobriram coisas interessantes. Por quê? Porque não se fecharam para o aprendizado. Estavam ali todos os dias no laboratório, experimentando, buscando, tentando, ou seja, abertos a coisas novas. Olha que interessante isso. Quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, eu gosto desse versículo, né? A Bíblia fala, não se estribes no teu próprio entendimento. Quando nós nos apoiamos apenas no nosso entendimento, nós limitamos muito a nossa capacidade de crescimento. E quando a Bíblia fala isso, a ideia do texto bíblico não é anular o que você aprendeu. A ideia do texto bíblico é não se apoie apenas no seu entendimento. Por quê, gente? O nosso entendimento é profundamente limitado e enviesado pela nossa era. Cada pessoa é filha do seu próprio tempo. Você é profundamente influenciado pelo fato do lugar que você nasceu, o lugar que você vive, a família que você nasceu, o tempo que você nasceu, o idioma mãe em que você nasceu. Dizem as pesquisas, isso aqui está uma alteração muito grande, né? Então essa informação vai envelhecer rápido. Mas ano passado eu vi essa pesquisa dizendo que mais de 90% de todo o material que existe na internet hoje está em inglês. Sabia disso? Mais de 90%. E olha, eu estou falando aqui agora, essa informação já deve estar desatualizada. Mas 90% de todas as informações que tem na internet inteira estão em inglês. Então, se você não fala inglês e não tem acesso a um aplicativo de tradução, a pessoas que possam te ajudar com isso, você está limitado a no máximo 10% das informações que existem na internet no mundo inteiro. Isso já te coloca numa condição completamente limitada. Estou te dando um exemplo. Estou dando apenas que dentro do conhecimento humano, nós ainda somos profundamente limitados. O que é que nos leva a termos um espírito altivo, achando que nós sabemos de tudo? Então, quando Deus fala assim, os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês, os meus caminhos são mais altos do que os de vocês, Deus está nos orientando, dizendo assim, filho, filha, entenda de uma vez por todas que a minha vontade, primeiro, eu sei o que eu estou fazendo. Deus, gente, ele não está no modo aleatório, ele não está tentando a sorte. Não é que Deus acordou determinado dia chateado e aí pá, derramou um juízo sobre você e tudo deu errado. Não. Deus está no controle de tudo sempre. O tempo inteiro, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Mesmo quando parece que ele saiu. Porque tem hora que a gente tem essa impressão. A gente olha para a vida e fala, rapaz, o negócio agora, o bicho pegou. Gente, recentemente, passei por uma situação
É como se eu tivesse tomado assim Sabe quando o lutador toma um knockdown? Ele toma uma pancada e cai. É como se tivesse tomado uns 3, 4 de uma vez só. Tudo de vez. Aí você fala, meu Deus, o que é isso aqui? Que é que eu cheguei a orar pra Deus e falei assim, o que é que eu fiz de errado? Pra poder passar por isso aqui, mas não é possível, eu quero consertar logo, preciso aprender essa lição. Que foi uma pancada muito forte. Então, às vezes a gente tem impressão. Opa, parece que algo saiu do trilho aqui. Não, peraí. Se algo saiu do trilho, saiu do seu trilho. Mas nunca sai do trilho de Deus. A grande verdade é que nós temos a impressão que controlamos as coisas. Nós temos a impressão que controlamos relacionamentos, que controlamos investimentos, que controlamos resultados, que controlamos tudo. É uma impressão humana, é até natural isso, porque nós somos limitados. Mas precisamos submeter a nossa mente, o nosso coração, debaixo da convicção de que é Deus que está no controle de tudo. Eu lembro que no último domingo agora, eu sei que muita gente também assiste gravado, né? Mas enfim, no último domingo agora na nossa igreja, meu pastor, o pastor Diogo, ele pregou sobre o Shabat. E uma coisa interessante que ele falou é que muitas vezes nós temos o Shabat como o descanso, né? E não tem nada de errado com isso. Só que muitas vezes a gente vai descansar depois que a gente fez tudo. Você faz tudo e depois descansa. Só que o Shabat, ele tem um entendimento ainda mais profundo. O Shabat, ele te leva a um nível de descanso onde você descansa mesmo antes de fazer tudo. Não é um descanso meramente físico, não é? Olha, me dá um momento ali que eu vou tirar um cochilo para renovar as forças, que eu vou tomar um cafezinho para ficar melhor. Não, não é isso. É um descanso na alma. Isso traz leveza para a alma porque você entende de uma vez por todas que Deus está no controle de tudo. E, gente, Deus, ele não precisa de nós para nada. Presta bem atenção, agora aqui o bicho vai pegar. Já vai fechar o devocional, mas aqui vai ficar mais intenso agora. Deus, ele não precisa de nós para nada. Nada, nada, nada. O que você imaginar, Deus não precisa de nós. Mas ele se agrada, ele se alegra em nos fazer participantes do que ele está fazendo. Eu vou te dar um exemplo simples. Deus não precisa de mim para falar com você. Mas para mim é uma alegria de que, pela misericórdia de Deus, ele me permita ser um instrumento da voz do céu para o seu coração. Entende? Deus precisa de mim? Não. Mas pela misericórdia dele, ele se alegra em me fazer participante do que ele está fazendo. E é assim com todos nós. Então Deus, ele trabalha em parceria com o ser humano. Por quê, Tiago? Deus depende do homem? Não, mas ele se alegra em um homem estar sendo participante, o ser humano estar sendo participante do que ele está fazendo. Só que essa parceria, ela não é 50-50. Deus tem muito mais poder do que nós. Na verdade, é como se fosse uma sociedade. Vamos pensar aqui, é como se fosse uma sociedade, onde Deus é o sócio majoritário. Vamos pensar assim? E numa sociedade onde existe um sócio majoritário, algumas coisas acontecem. Primeira coisa, o sócio majoritário, ele dá a direção para a empresa, para a sociedade. Então nós precisamos compreender qual é a direção de Deus para as nossas vidas. Agora vamos aqui. Tem uma diferença entre a vontade de Deus e a direção de Deus. Que diferença é essa? A vontade de Deus é o resultado desejado por Deus. É o alvo, é o objetivo, é, digamos assim, a meta. Resultado final. Essa é a vontade de Deus. A direção é o caminho pelo qual você vai chegar nesse alvo. Recapitulando, a vontade de Deus é o resultado final desejado por Deus. A direção de Deus é o caminho pelo qual você vai chegar nesse resultado. Vamos pegar um exemplo aqui para ilustrar, para ficar fixado no teu coração. Imagina comigo uma família onde tem marido, mulher e 2 filhos. E eles são um casal, são casados, mas estão passando por uma profunda crise no seu casamento, estão pensando em dissolver aquela família. Se você já passou por isso, você sabe que não é algo fácil, não é algo simples, como muitas vezes a sociedade e a cena artística tenta nos vender. Isso traz graves desgastes, não só para a vida do casal, mas para as crianças que estão envolvidas. E ali o casal está numa crise muito intensa por diversos motivos, e Deus ele tem um objetivo, ele tem um resultado, ele tem uma vontade. A vontade de Deus é que aquela família seja restaurada. Agora, para chegar nessa vontade, tem um caminho. O caminho é a direção. Então, muitas vezes, a direção de Deus
É um desses dois, do casal. Só aconteceu um negócio aqui, gente. Voltei. A vontade de Deus é um desses dois, digamos, no exemplo específico, pedir perdão ao outro. Então a pessoa vai numa igreja, vai num culto, ele ouve uma palavra sobre perdão e Deus fala diretamente com ele: você precisa pedir perdão para o seu cônjuge. E a pessoa pede perdão e aquele perdão é uma abertura para o início de uma restauração que vai salvar um casamento, que vai salvar uma família. Entende? Vontade, resultado final, direção, o meio pelo qual esse resultado será alcançado. Muitas vezes nós paramos apenas na descoberta da vontade de Deus, mas não adotamos os meios de Deus para alcançarmos esse resultado. Tiago, por que eu não consigo viver a vontade de Deus? Porque para viver a vontade de Deus tem que seguir a direção de Deus. Para viver a vontade de Deus, você tem que seguir a direção de Deus. Não tem outra. Não tem outra forma. Entende? Às vezes você quer alcançar a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, andando do seu jeito, da sua forma. Só que na sociedade, lembra? Deus é o sócio majoritário. Ele é quem dá a direção para a sociedade. A segunda coisa da sociedade, né, e nesse exemplo específico para a gente aprender, é que o sócio majoritário, ele sempre tem a última palavra numa sociedade. O sócio majoritário é aquele sócio que tem a maior porcentagem de ações. Digamos, para ser sócio majoritário absoluto de uma empresa, tem que ter mais de 50% das ações dessa empresa. Porque na reunião do conselho, você vai ter votos suficientes para fazer a sua vontade vencer, entende? Então, o sócio majoritário, ele sempre tem a última palavra. E eu te pergunto, Deus tem sido a última palavra no seu coração? E quando eu falo isso, é o seguinte, a última palavra é aquilo, mandou, obedeceu. Não tem outra palavra depois daquilo, entende? Mandou, obedeceu. Quando é, Tiago, que Deus deixa de ter a última palavra na nossa vida? É quando Ele fala conosco, mas ainda assim nós insistimos em fazer do nosso jeito. Então a direção de Deus agora se tornou só uma opinião. Deus fala com você, mas você ainda insiste em fazer do seu próprio jeito. Então Deus deixou de ter a última palavra da sua vida. Deus não vai trabalhar no segundo lugar da sua vida. Entenda isso. Entenda isso. Eu sei que tem pessoas aqui, gente, de vários níveis, digamos, de entendimento da palavra, né? Eu conheço aqui pessoas que estão no chat, estão assistindo, pessoal que dá feedback. Tem pessoas que são cristãos experimentados, cristãos muito mais maduros do que eu. E tem pessoas que nunca tiveram um mínimo contato com a palavra de Deus. Até me falam, Tiago, tô começando agora, quero aprender, quero entender mais. Mas deixa eu te falar uma coisa com muita simplicidade. Isso aqui todo mundo pode entender. Agarra isso no teu coração. Não tem como Deus trabalhar sendo o segundo lugar da sua vida. Ele quer o primeiro, ponto final. Deus não é medalhista olímpico, medalha de prata, medalha de bronze, não. É o primeiro lugar da sua vida. E como é que a gente sabe que Deus tem o primeiro lugar da sua vida, da nossa vida? Quando nós vivemos, quando nós entendemos que Deus tem a última palavra. Entende? Falou, obedeceu. Quando Deus fala e você ainda assim permanece na sua vontade, então Deus não tem a última palavra. Você está trazendo a direção de Deus para o campo de uma simples opinião e você está fazendo a sua vontade ser estabelecida. Entende? E dizer sim para Deus, eu quero encerrar aqui o nosso devocional, dizer sim para Deus significa dizer não para muitas coisas, inclusive, em muitos momentos, para a nossa própria vontade. Pensa comigo, gente. Vamos pensar aqui na cena de dois noivos se casando nesse momento. Tem lá o pastor, o padre, a pessoa, o sacerdote, enfim, a pessoa que está celebrando o casamento. E aí você faz ali os votos, né? Você promete amar na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença e tal. E a pessoa fala sim, né? O noivo diz sim para a noiva e vice-versa. E eles estão ali formando agora uma aliança. Quando eles dizem sim um para o outro, automaticamente eles estão dizendo não para todas as outras possibilidades de relacionamento amoroso, certo? Então não precisa que a pessoa saia dizendo não para todas as pessoas do mundo, porque o sim de um noivo para a noiva, da noiva para o noivo, já compreende um não para todas as outras opções. Dessa mesma forma, quando nós dizemos sim para Deus, esse sim que nós damos para Deus já compreende uma série de negativas que nós precisaremos ter convicção na nossa vida.
E muitas vezes, gente, é um desafio não apenas negar as tentações da vida, as provações da vida, mas negar a nossa própria vontade. Muitas vezes dizer sim para Deus é dizer não para nossa própria vontade. Isso dá impressão. Tiago, Deus está me chamando então para viver uma vida de sofrimento, uma vida que eu não quero. Muitas vezes nós nem sabemos o que queremos de verdade. A realidade é essa. E é vivendo a vontade de Deus, desfrutando a vontade de Deus, sendo fiel para esse sim de Deus, que a gente experimenta o quanto Deus é bom. É nesse aspecto que Deus fala através do profeta Isaías: olha, os meus pensamentos, eles são muito mais altos que os de vocês. Os meus caminhos são muito mais altos que os de vocês. Vocês não estão conseguindo entender que a minha vontade é muito melhor. Você tá eu preciso de tal coisa aqui para resolver o meu dia, a minha semana, o meu mês. Cara, eu quero resolver tua vida, quero resolver tua eternidade. Eu tenho algo muito maior, muito mais amplo para você, entende? A proposta de Deus é melhor. Deus quer trabalhar em parceria conosco, mas ele precisa ser o sócio majoritário. Ele vai dar a direção, ele vai dar a última palavra, e toda vez que você diz sim para Deus, você vai precisar dizer não para todas as outras coisas. E muitas vezes dizer não para si mesmo. E entender que isso é bom e você vai desfrutar dessa decisão. Amém, gente? Eu quero encerrar por aqui. Antes de nós fecharmos, vou orar com você, para a gente cravar essa palavra no coração. Você foi abençoado, abençoada aí? Feche os seus olhos agora. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado pelo Senhor ter falado conosco. Muito obrigado, meu Deus, porque Tu és fiel. Nós cremos, declaramos, os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Os Teus caminhos são melhores do que os nossos. Portanto, agora, Senhor, nós entregamos os nossos planos e desejamos viver os Teus planos para nós. Eu faço essa oração com fé, Pai. Eu te peço para que o Senhor honre a vida de cada um dos que estão orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo. Seu like ajuda muito para que essa transmissão alcance outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aqui um comentário abaixo desse vídeo. Qual foi a parte desse devocional onde Deus mais falou ao seu coração? Seu feedback é uma alegria para mim. E muito obrigado por nós amanhecermos juntos sempre aqui de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.